Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Facand MacB, né? Terceiro vídeo. Agora a gente vai falar do Teorema do Movimento do Baricentro, também conhecido como a segunda lei de Newton para corpos rígidos, versão um pouquinho mais complicada. Mas bem pouco, vocês já vão ver porquê, né? Luca, aquela segunda lei de Newton que a gente via no ensino médio? Essa é a mesma, né? Acho que vocês também viam em MacA, né? Mas não custa reforçar tudo o que acontecia, né? Porque tem umas diferenças leves, porém fundamentais aqui sobre o que vocês faziam no ensino médio. Então vamos começar vendo o que vocês faziam no ensino médio, né? Vocês tinham um bloquinho aqui. A gente fazia uma força F1 pra cá, F2 pra cá. Direções aleatórias, tá? F3 aqui, F4, sei lá, vou botar aqui também. E aí, quantas forças vocês quiserem botar no bloquinho de vocês, né? E a gente falava que a soma vetorial dessas forças, vou falar, somatória de Fi, que vai desde I igual a 1 até N. Eu vou usar a notação de somatório completa porque ela fica um pouquinho importante nessa aula, né? Então, se você tem N forças atuando no bloquinho, a soma vetorial dessas N forças, né? Então, começa na força 1, vai até a enésima força, é igual a massa do bloquinho vezes a aceleração do bloquinho. É isso que vocês viam no ensino médio, né? Por que isso aqui não vai funcionar tão bem em MacB? Primeiro, a priori, só vale para massas pontuais. Luca, mas bloquinhos são massas pontuais? Não, né? Eles têm dimensões. Então, até agora no ensino médio vocês podiam tratar sim os bloquinhos como massas pontuais. Pelo menos esses problemas de dinâmica. Ok? Então, a priori só vale para massas pontuais. Por que você podia tratar eles como massas pontuais? Porque eles faziam apenas translação. Vocês não viam problemas de rotação com bloquinhos. E isso simplificava muito a vida de vocês, né? Então, vocês podiam usar a segunda lei de Newton aí, só faz F igual a MA mesmo. A é a aceleração do bloquinho e acabou. Ok? Agora, em MacB, que o bloquinho vai começar a fazer rotações, isso fica um pouco diferente. Por quê? Porque em uma rotação, diferentes pontos do bloquinho têm diferentes acelerações, né? Não necessariamente tem, mas no caso mais geral eles acabam tendo. Ok? E aí, que aceleração que você vai usar aqui na segunda lei de Newton? Aí, não basta você tratar o sistema como uma massa pontual. Você tem que tratar as infinitas massinhas que compõem o sistema independentemente. Pelo menos a priori, ok? Então vamos lá. Aplicação. Vamos lá, aplicação em MacB. Ou em corpos rígidos, vai. Aplicação em corpos rígidos. Então vamos pegar um corpo rígido qualquer. Como um corpo rígido qualquer, estou desenhando ele nesse formato aleatório aqui, né? Não em formato de barra. Tudo bem, nas aulas anteriores eu estava usando o formato de barra também, mas era corpo rígido qualquer, tá? Mas vira e mexe os professores de vocês, quando eles quiserem se referir a corpos rígidos quaisquer, e a nenhum corpo em particular, eles desenham esse objeto aqui meio bizarro, ok? Bom, vamos lá. Suponha que a gente tem esse corpo rígido qualquer. Eu posso falar que esse corpo rígido, na verdade, é feito por uma coleção de infinitas massas pontuais, né? Átomos, de certa forma, né? Ou coisas mais elementares, elétrons, sei lá, você que decide, ok? Mas enfim, eu posso considerá-lo um sistema de infinitas massas pontuais. Bom, e aí eu posso aplicar eu posso aplicar a segunda lei de Newton nessas infinitas massas pontuais. Então eu vou pegar uma massinha aqui qualquer, vou chamá-la de massinha I. E vou aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton na iésima massinha. Ou seja, na massinha I. Bom, na iésima massa pontual. Para registro, eu vou assumir que por hora eu tenho N massas pontuais, tá? Um corpo rígido, na verdade, é composto de infinitas massas pontuais. Então eu não podia falar que ele tem só N massas, né? Não importa o quão grande fosse o N. Por que eu estou falando que ele tem N? Porque eu vou usar uma explicação que envolve mais somatórios. E para um corpo rígido, o mais rigoroso seria usando integrais. Mas os passos que eu vou fazer aqui são bem mais intuitivos se eu usar somatório, tá? Então eu vou fazer tudo com integrais, vou assumir que é um sistema de N partículas, com N muito grande. Mas saibam que tudo isso aqui vai se aplicar a corpos rígidos, mesmo que eles sejam contínuos e mesmo que você tenha que usar integrais, tá?
Provavelmente o professor de vocês vai usar integrais, então eu vou fazer por somatórios porque é mais fácil de entender. Enfim, então vamos desenhar essa massinha aqui. Né? E a massinha I aqui. E vamos ver. Que forças estão atuando na massinha I? Bom, tem dois tipos de força que estão atuando nela. Tá? Eu vou desenhar em duas cores diferentes, né? Ok? Então tem as forças externas, que eu escrevi em preto, né? Então, sei lá, força externa 1, força externa 2, força externa 3. E tem as forças internas. Então, força interna 1, força interna 2, força interna 3, tá? Não que elas vão parar em 3, existem, pode ter muito mais forças, né? Mas não vou ficar desenhando um monte, ok? Qual que é a diferença? Forças internas são forças que surgem nas massinhas devido às interações, às ligações entre elas, tá? Então, o corpo rígido é feito por átomos, né? Os átomos têm ligações entre si e aí os átomos exercem forças uns nos outros, ok? Isso é um tipo de força interna, tá bom? E tem as forças externas, que são forças causadas por elementos externos ao corpo rígido. Então, uma força peso, uma força elástica, né? Se você bota uma mola perto. Qualquer força externa que não esteja vindo da própria estrutura do corpo é o que a gente vai chamar de força externa. Então, peso e qualquer outro tipo de força externa que esteja atuando no seu corpo, ok? Bom, então, quando eu vou escrever a segunda lei de Newton, eu vou separar essas forças em duas forças. As forças externas que estão atuando em I, né? Então, forças em I externas. E as forças internas que estão atuando em I. Ok? E isso vai ser igual a massinha, aliás, o valor da massa pontual I, né? Vezes a aceleração dessa massinha I. Ok? E aí, né? Vou botar o vetorzinho aqui para indicar que são grandezas vetoriais, claro. Ok? Não esqueçam, força e aceleração são vetores. Não esqueçam de botar vetor durante seus cálculos na prova, tá? Isso perde ponto forte. Ok? Tem professor que é bem rígido com isso. Bom, então, é o que a gente sabe, né? Forças externas vezes forças internas é massa vezes aceleração. Ok, só que eu posso escrever isso para todas as massinhas que tem nesse corpo. Ok? E aí eu posso somar. Tá bom? Então imagine que eu vou escrever essa equação para cada massinha, para todas as n massinhas do meu conjunto, e aí eu somo todas elas. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vou botar aqui, né? Somando as equações das n massas. Então, como é que vai ficar? Vai ficar a somatória de igual a 1 até n das forças externas na massinha I, mais a somatória de I igual a 1 até n das forças internas que estão atuando na massinha I é igual a somatória de igual a 1 até n da massa I vezes a aceleração I. Ok? Então, basicamente, escrevi a segunda lei de Newton para todas as massinhas do meu sistema, somei tudo. Assim, eu vim parar nessa equação aqui de baixo. Ok? Vamos estudar termo a termo o que está acontecendo nessas equações. Ok? Então, vamos começar pelo primeiro termo. Somatório de igual a 1 até n das forças externas em cada massinha I. Ok? Então, o que isso aqui significa? Eu estou vendo todas as forças externas que atuam em cada massinha I e estou somando tudo. Ok? Então, eu vou pegar a massinha número 1, vejo todas as forças externas que atuam nela. Pego a massinha número 2, vejo todas as forças externas que atuam nela. Ok? E aí, vou fazendo isso até a enésima massinha. E quando eu faço tudo isso, eu somo tudo. Ok? Esse termo aqui, então, eu vou chamar de força resultante externa. Ok? Então, eu vou botar força resultante externa. Ok? O segundo termo é um pouco mais complicado, então vou deixar ele por último. Vamos ver esse último termo aqui. Somatório de igual a 1 até n de mi vezes a aceleração de I. Ok? Então, o que esse termo aqui significa? Eu vou pegar a massinha número 1, multiplicar a massa dela pela aceleração dela. Pego a massinha número 2, multiplico a massa dela pela aceleração dela, somo. Faço isso para a terceira, faço isso para a quarta. E vou somando todas até a enésima. Ok? Se vocês lembram da definição de centro de massa,
Quando eu divido isso aqui pela massa total, né, do corpo, eu chego na aceleração do centro de massa do corpo, né? Aceleração do ponto G. Denoto o centro de massa, baricentro, pelo ponto G, ok? Então lembra, né? Média ponderada das acelerações de um corpo dá a aceleração do centro de massa desse corpo, ok? Então eu posso falar que somatório de I igual a 1 até N de MI vezes a aceleração de I é igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa do corpo. Ok? Né? Só para deixar em termos um pouquinho mais rigorosos, né? Massa total nada mais é do que a somatória de todas as massinhas, né? Então, somatório de I igual a 1 até N de MI. Ok? Bom, já matei dois termos, né? Acho que vale circular esse termo aqui de cima também, que ele é bem importante. E aí, resta o último termo, a somatória das forças internas. Esse aqui que vai precisar de um pouco de cuidado, então vamos bem devagar aqui. Nós temos de somatória de I igual a 1 até N das forças internas que atuam na massinha I. Ok? Vamos parar para pensar um pouco. Como é que eu posso escrever essas forças internas que atuam em I? Bom, vamos voltar ali no meu desenho. Aliás, não, vamos fazer ele de novo aqui, vai. Então, vamos supor que eu tenho a massinha I aqui. E aí eu tenho as outras massinhas aqui em volta. Claramente elas não ficam nesse padrão bonitinho, né? Deixa eu transformar ele num negócio mais feio. Mas enfim, tem só a massa I e tem infinitas massas que estão ao redor dele, né? Ou infinitas não, né? N-1 no caso, ok? E cada uma dessas massinhas está fazendo uma força em I, ok? Então eu posso falar que a força interna na iésima massinha, na verdade vai ser a força que a massinha 1 faz em I, mais... Opa, ao contrário. A força que a massinha 1 faz... Oh, pombas. Força que a massinha 1 faz em I. I, não J, Luca. Calma aí. Mais a força que a massinha número 2 faz em I. Mais a força que a massinha número 3 faz em I. Até a força que a massinha N faz em I. Ok? A única diferença, aliás, a única coisa que vale mencionar aqui, né, é que a massinha aí não faz força nela mesma, né? Uma massa pontual não faz uma força de interação nela mesma, né? Então, na verdade, a gente pula o termo I, não tem o termo FII nessa continha aqui, né? Então, vou falar aqui, esse FI, né? Ou seja, as forças internas na massinha I, na verdade, é somatório de diferente de J até N de F e J. Ok? Então, o que isso significa? A força interna, a soma das forças, as forças internas que estão atuando na iésima massinha é igual à soma das forças que as outras massinhas estão fazendo na massinha I, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela massinha 1, né? Então, J igual a 1, soma a força que J faz em I. Ou seja, que 1 faz em I. Pego a massinha 2, J igual a 2, soma a força que 2 faz em I. E por aí eu vou indo, ok? Nosso somatório, então, virou o quê? Ele virou somatório de I igual a 1 até N do somatório... na verdade, aqui é J diferente de I, né? Eu digo J porque J é o que a gente está usando como índice aqui, tá? Mas enfim, do somatório de J diferente de I até N de F e J. Como que eu interpreto esse somatório? Eu vou pegar a massinha número 1, ok? Aí eu venho para o somatório de dentro. Eu pego a força que a massinha número 2 faz em 1, né? Porque ele fala J diferente de I, então não posso pegar J igual a 1. Então eu pego a força que 2 faz em 1, somo. Pego a força que 3 faz em 1, somo. Pego a força que 4 faz em 1, somo. Vou até a massinha número N, pego a força que N faz em 1, somo. Aí eu troco para N igual a 2. Eu troco para I igual a 2. Então eu venho J igual a 1. Pego a força que 1 faz em 2, somo. Pulo J igual a 2. Vou para J igual a 3. Pego a força que 3 faz em 2, somo. 4 faz em 2, somo. N faz em 2, somo. Ok? Aí troco para I igual a 3. E por aí vou indo até chegar em I igual a N. Ok? Vou escrever, assim, pode não ser a coisa mais intuitiva, mas eu vou fazer uma tabelinha aqui com todas as forças que tem aqui, né?
Então, ó, nós teríamos, vou fazer, é um quadrado mesmo, né? Então nós teríamos F11, F21, F31, ok? Aí vai indo, vai para um F J1, vai, F1, F1, vou indo, até que eu chego num Fn1, ok? Aí eu continuo minha tabelinha, tem a força, força que 2, opa, força que 1 faz em 2, força que 2 faz em 2, força que 3 faz em 2, por aí vou indo, força que I faz em 2, vou indo um pouquinho mais, força que N faz em 2. Aí vamos lá, continuo minha tabelinha. Força que 1 faz em 3, força que 2 faz em 3, força que 3 faz em 3. Eu tô fazendo essa tabelinha aqui porque a gente vai, como um jeito de explicar não, né, mas de fazer essa soma de um jeito mais fácil, ok? E aí, força que I faz em 3, força que N faz em 3, ok? Aí eu vou indo mais aqui pra cá, até chegar na, sei lá, na massinha J. Então, força que 1 faz em J, força que 2 faz em J, força que 3 faz em J, ok? Por aí vou indo até força que I faz em J, né? Um termo qualquer aqui da minha matriz. Vou indo aqui até a força que N faz em J. Como continua aqui? Tá. E aí, força que 1 faz em N, força que 2 faz em N, força que 3 faz em N, força que I faz em N e força que N faz em N, ok? Então, basicamente, eu montei essa tabelinha aqui como todas as possibilidades de interação entre as massinhas, né? Então, eu tenho N massas, ok? E essa tabela esquematiza todas as forças que atuam entre elas. Então, essa aqui é a força que 1 faz em 2, aí tem a força que 2 faz em 1, 1 faz em 3, 3 faz em 1, tudo mais, né? Então, tem todas as combinações de forças de quem faz em quem possíveis, ok? Só que tem um problema com essa tabelinha, né? Uma massa não faz força nela mesma, então eu removo a diagonal principal. Então esses termos aqui da diagonal principal simplesmente não existem. Esse F e J na verdade existe, porque ele não faz exatamente parte da diagonal principal, né? Ele é um termo qualquer aqui. Mas vamos tirar ele também, só para ficar mais intuitivo o que vai acontecer aqui, ok? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso somatório. Nós estamos somando, o nosso somatório na verdade o que ele faz é somar todas essas forcinhas aqui, né? Foi o que eu descrevi aqui antes. Você começa no I igual a 1, né? Então pega a força que 2 faz em 1, né? Começa com I igual a 1, J igual a 2. Pega a força que 1 faz em 2. J igual a 3. Força que 1 faz em 3. J igual a 4. Força que 1 faz em 4. E por aí vai indo, ok? Então, eu vou somar todos os termos desta tabelinha aqui. Esse somatório diz para eu fazer essa soma. Porém, existe um negócio chamado terceira lei de Newton, né? Terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton nos diz? Ela nos diz que a força que I faz em J é igual em módulo e direção, porém oposto em sentido, à força que J faz em I. Ok? Então o que acontece? Quando eu somo a força que 2 faz em 1 com a força que 1 faz em 2, e todos esses termos estão no meu somatório, isso aqui vai para zero. Quando eu somo 3, 1 com 3, vai para zero. 3, 2 com 2, 3, vai para zero. Ok? Então tá vendo que isso aqui é um quadriculado que ele está espelhado pela minha diagonal principal. Ok? Então onde tem um 2, 1, tem a oposição diagonal principal tem um 1, 2. Então tem o N1 aqui, por exemplo, ele vai cortar com um N aqui. O que isso aqui quer dizer? Que quando eu somar todos os termos desse quadriculado, ou seja, quando eu fizer esse somatório, o resultado, na verdade, pela terceira lei de Newton, de ação e reação, é zero. Ok? O que eu acabei de provar para vocês? Que a resultante das forças internas é zero. Ou seja, que um corpo não vai simplesmente começar a se mover do nada. Ok? Forças internas não causam movimento. Não num corpo rígido, pelo menos. Ok? Ou, melhor dizendo, não do centro de massa, pelo menos.
Então, com isso, a gente deduz que o somatório de igual a 1 até n do somatório de j diferente de até n de f e j é igual a 0. Ok? E o que sobrou? Então, na minha equação, sobrou que a força resultante externa. E como não tem resultante interna, eu vou começar a falar que é só força resultante. Ok? Então, força resultante é igual a massa total do corpo, né? Usei M maiúsculo, vamos continuar. Massa total do corpo vezes a aceleração do centro de massa do corpo. Poxa, Luca, então a gente voltou para a segunda lei de Newton, que nem usava no ensino médio? Quase, mas chegamos bem perto. Ok? Nós ainda temos o nosso força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a diferença aqui? A aceleração que você tem que usar é obrigatoriamente a do centro de massa. Ok? Em um problema de rotações, diferentes pontos do corpo têm diferentes acelerações, em geral, pelo menos, ok? Então agora você tem que especificar o ponto que você está usando a aceleração. Vai ser o centro de massa, ok? Então, mesmo que vocês tenham bugado aí na explicação com esse excesso de somatórios, o resultado é simples. Faz F igual a MA, só que usa a aceleração do centro de massa. Então, Luca, por que no ensino médio eu podia usar a aceleração de qualquer ponto do bloquinho sem nem me preocupar com isso? Porque era uma translação. Todos os pontos têm a mesma aceleração. Você podia estar pensando que você estava usando a aceleração de qualquer ponto. Ela ia ser igual ao do centro de massa. Ok? Então essa fórmula funcionava sem você ter que pensar qual era o ponto. Só que em rotações a coisa muda um pouco. Agora é obrigatoriamente a aceleração do centro de massa. Por isso que a segunda lei de Newton começa a receber o nome de teorema do movimento do baricentro. Ok? Porque agora você obrigatoriamente usa a aceleração do centro de massa. Ok? E agora também porque ela vale para corpos rígidos, não só para massas pontuais. Tudo bem? Bom, também funcionava... por isso que eu também falei que a lei de Newton a priori só funciona para massas pontuais, né? Porque qualquer ponto... a massa pontual ocupa é um ponto só, né? E aí claramente esse ponto é o próprio centro de massa. Ok? Bom, para acabar aqui então, vamos ver um exemplo? Então vamos lá, eu já vou acabar adiantando que a gente vai ver numa aula em seguida, né? Mas vamos imaginar que a gente tem uma barra. Ok? Ela está rotacionando em torno desse... Você vai ver ter dificuldades em desenhar pontos aqui, né? Mas ela está rotacionando em torno desse ponto O aqui. O centro de massa dela está aqui, né? Na metade dela. Vamos assumir que é uma barra homogênea. E o que acontece? Esse ponto O está fixo, né? Uma rotação em torno do ponto O. O que eu vou falar? Vou falar que essa barra tem uma velocidade angular ômega, uma aceleração angular alfa, massa m, comprimento L. Ok? E por isso isso aqui acaba tendo... Aliás, a distância do ponto O até o centro de massa é L sobre 2, né? Vamos assumir que esse ponto O está bem na pontinha da barra, tá? Eu desenhei ele um pouquinho mais pra frente, só para vocês verem, só para ele ficar mais claro, ok? Bom, vamos a um sistema de coordenadas solidário à barra. Então, vou botar o I na direção da barra, o J na direção perpendicular, mas contida no plano, e o K aqui, saindo do plano, ok? Além disso, vamos assumir que tem gravidade e a gravidade está apontando para dentro da página. Ok? Então vamos assumir que a barra está na horizontal, né? A barra está no plano horizontal e aí o peso puxa ela para dentro do plano. Ok? Eu quero descobrir a força de reação em O. Né? Como a barra está presa aqui no ponto O está fazendo forças nessa barra. Né? Vamos assumir que é uma articulação. Então, existe uma força FO que eu quero descobrir. Ok? Bom, vamos por partes, né? Esse movimento aqui, vamos assumir que é um movimento plano, né? Isso aqui, vamos considerar que isso aqui é dado no enunciado, né? Então, o ômega é um valor de ômega qualquer aqui na direção K, né? Então, tem velocidade angular na direção K. E tem aceleração angular, vou chamar de ômega ponto, né? Na direção K também. Ok? Qual que vai ser? E a gente quer achar a força FO. Para isso, vamos a teorema do movimento do baricentro. Força resultante, ok? Então, força resultante é igual a massa da barra, né? Vezes a aceleração do centro de massa da barra. Vamos começar achando a aceleração do centro de massa. Bom, eu posso falar que a aceleração do centro de massa, utilizando a fórmula de Poisson para acelerações, vai ser a aceleração do ponto O mais alfa vetorial G menos O mais ômega vetorial G menos O.
ok? Bom, como a rotação é em torno do ponto O, o ponto O está fixo. Se ele está fixo, ele não tem aceleração. Ok? Então a aceleração dele é zero. Quanto que vai valer o alfa vetorial G menos O? Pela figura, eu posso falar que o vetor G menos O, né, o vetor que vai do ponto O até o ponto G, vai ser igual a L sobre 2 na direção I. Ok? Então, posso falar que alfa vetorial G menos O vai ser ômega ponto na direção K, vetorial L sobre 2 na direção I, que vai ser ômega ponto L sobre 2 na direção K vetorial I, J. Ok? E aí, acho que vale a pena botar um parênteses aqui, né? Só para deixar bem clara a ordem. Ok? Então, o ômega, quanto que vai valer o ômega vetorial? Ômega vetorial G menos O. Isso aqui vai ser igual a ômega na direção K, vetorial ômega na direção K, vetorial G menos O. G menos O que vai ser L sobre 2 na direção I. Ok? Esse primeiro produto vetorial, K vetorial I da J, né? Então, isso aqui vai ser ômega na direção K, vetorial ômega L sobre 2 na direção J. Ok? E aí, K vetorial J dá menos I. Então, eu multiplico os módulos, né? Então, eu multiplico o ômega com ômega L sobre 2. E K vetorial J é menos I. Então, menos ômega quadrado L sobre 2 na direção I. Segue, portanto, que a aceleração do centro de massa vai ser menos ômega quadrado L sobre 2 na direção I, mais ômega ponto L sobre 2 na direção J. Ok? Bom, temos a aceleração. Vamos agora encontrar as forças. Qual é a força resultante externa, né? Ou a força resultante, simplesmente, né? Vai ser a força que a articulação está impondo no ponto O, né? Que o pivô está fazendo no ponto O, mais a força peso. Quando você não sabe a direção de uma força, você vem e assume que tem força nas três direções, né? Então eu falo que FO vai ser um XO na direção I, mais YO na direção J, mais ZO na direção K. Ok? E a força peso, como a gente falou que a gravidade estava entrando na página, né, ela vai ser menos G na direção K. A força peso vai ser menos mg na direção K. Logo, segue que a força resultante, que é a soma vetorial dessas duas forças, vai ser XO na direção I, mais YO na direção J, mais ZO menos mg na direção K. Ok? Bom, e é essa a força resultante. Vou até circular aqui também. Agora sim, a gente usa o teorema do movimento do baricentro, né? Ou seja, que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração do baricentro, né? Então, XO na direção I, mais YO na direção J, mais ZO menos mg na direção K, vai ser igual a massa vezes a aceleração que a gente encontrou aqui em cima, né? Então, menos m ômega quadrado L, menos m ômega quadrado L sobre 2 na direção I, mais m ômega ponto L sobre 2 na direção J, mais 0 na direção K, né? Já que não tinha nenhuma força nessa direção. E aí, finalmente, a gente iguala versor a versor, né? Então, termo em I de um lado tem que ser igual a termo em I do outro, termo em J de um lado tem que ser igual a termo em J do outro, termo em Z de um lado tem que ser igual a termo em Z do outro. Então, o XO vai ser menos m ômega quadrado L sobre 2, o YO vai ser m ômega ponto L sobre 2 e ZO menos mg vai ser igual a 0, portanto ZO vai ser igual a mg. E aí você encontra que a força FO
Portanto, vai ser menos m ômega quadrado L sobre 2 na direção I, mais m ômega ponto L sobre 2 na direção J, mais mg na direção K. Ok? E aí, portanto, você encontrou a força de reação da articulação. Ok? Então, só para vocês verem que faz sentido, né? Esse primeiro termo aqui é um termo centrípeta, né? O centro de massa está girando em torno de um eixo e, portanto, tem uma força puxando o centro de massa aqui para o centro, né? Então, tem uma força na direção menos I, força centrípeta. Aí tem o termo na direção J, que é o m ômega ponto L. Isso é porque a barra tem aceleração angular, ela está girando em torno do eixo cada vez mais rápido. E aí você precisa de uma força perpendicular à barra para causar essa aceleração, ok? Esse seria o termo J. Esse seria o termo em J. E por fim, tem o termo mg na direção K, né? A barra tende a cair, e aí a aceleração tem que fazer uma força... a aceleração não, né? A articulação tem que fazer uma força para impedir a barra de cair. Seria o mg na direção K. Ok? E aí, você encontrou a força de reação. Então, só resumindo aqui o conteúdo dessa aula, é mais uma equação para o kit prova de vocês, tá? Essa aqui é bem importante. Com isso, a gente já matou 3 das equações que a gente precisa ter na ponta da língua assim para a prova, né? Que são a equação de Poisson para velocidades, a equação de Poisson para acelerações e o teorema do movimento do baricentro. Só vai faltar o teorema da quantidade de movimento angular, né? O teorema do momento angular. Mas 3/4 está pronto, né? Aí o resto é só questão de escrever os termos dessas fórmulas, tá? Mas a lição de hoje é: força resultante é igual a massa total do corpo vezes a aceleração do centro de massa do corpo. Tá? Então lembre-se, usem a aceleração do centro de massa. Não inventem de usar a aceleração de nenhum outro ponto. Usem a aceleração do centro de massa do corpo rígido. Ok? Bom, com isso a gente termina mais um vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Na verdade não vejo, mas vocês me veem no próximo vídeo. E é isso. Falou! Isso é tudo, pessoal.